A história é familiar. Um homem, uma mulher, um fruto tentador, um jardim e uma serpente. Mas não é história exclusiva da Bíblia. Ela também aparece em um antigo texto sumeriano datado de 2300 a.C., séculos antes do surgimento da Bíblia. Esse mito então teria sido plagiado pelos autores da Bíblia? Ou ambos os relatos estariam ligados a um só evento ocorrido em um passado muito remoto? A civilização sumeriana floresceu entre mais ou menos 4000 e 2000 a.C. Ali na Suméria, a própria escrita foi inventada. Em 1835, milhares de tabletes de argila cobertos de letras cuneiformes sumerianas achavam-se espalhados por toda a Pérsia. Todavia, esses escritos permaneciam indecifráveis. George leu uma história estranhamente familiar. Falava de um jardim, de uma árvore da vida e até de uma serpente. Tratava-se da saga de um herói sumeriano chamado Gilgamesh. É um dos grandes épicos da literatura mundial e uma das primeiras peças literárias que temos, oriundas da Mesopotâmia, hoje Iraque. Escrita em cerca de 2000 a.C., a lenda conta a história do herói Gilgamesh, que procurava o segredo da vida eterna. Ele soube que o Jardim do Paraíso existira um dia, mas fora destruído por um grande dilúvio. Gilgamesh acabou encontrando o fruto da árvore da vida. Infelizmente não alcançou a imortalidade por causa de uma inimiga bastante familiar. No épico de Gilgamesh, é a serpente que o engana. Do mesmo modo como nos enganou no Jardim do Éden. A serpente agiu tentando-nos e levando-nos a desobedecer a Deus. Com isso, afastou-nos da imortalidade e do paraíso. Mas George Smith havia feito uma descoberta chocante. O épico de Gilgamesh é pelo menos 1000 anos mais velho do que a Bíblia hebraica. Os estudiosos começaram a se perguntar: seria o livro do Gênesis com a história do Jardim do Éden descendente de uma mitologia anterior? A Bíblia não surgiu do nada. Há indícios de todo tipo em seus textos, que podem ser rastreados até a Mesopotâmia, o Antigo Egito, até as mais remotas regiões do Velho Mundo. Estão preservados como a mosca no âmbar, nos livros que chamamos de textos sagrados. A descoberta de indícios da antiga Mesopotâmia levou os estudiosos a indagar se o Jardim do Éden não teria sido imaginado, nos primeiros tempos, como localizado em algum ponto da Mesopotâmia clássica. A história de Noé e da sua arca é tirada diretamente das tradições. O conceito de dilúvio é presente em todas as antigas civilizações e em mais de 200 diferentes citações em diferentes períodos e tempos. Contudo, não será preciso ir muito além da fonte pré-cristã para encontrar a epopeia de Gilgamesh, escrita em 2600 a.C. Esta história fala sobre grandes inundações ordenadas por Deus, uma arca com animais salvos e até mesmo o libertário retornar da pomba entram em concordância com a história bíblica, entre muitas outras semelhanças. E depois há a história plagiada de Moisés, sobre o nascimento de Moisés. Disse que ele foi colocado numa cesta de cana e lançado ao rio para evitar um infanticídio. Ele foi mais tarde salvo pela filha de um rei e criado por ela como um príncipe. Esta história do bebê numa cesta foi retirada do mito de Sargão de Acade por volta de 2250 a.C. Depois de nascer, Sargão foi posto numa cesta de rede para evitar o infanticídio e lançado ao rio. Foi depois salvo e criado por Aqui, uma esposa da realeza Acádia. Além disso, Moisés é conhecido como legislador, portador dos 10 mandamentos e da lei mosaica. Contudo, a ideia de a lei ser passada de um deus para um profeta numa montanha é também antiga.
Moisés é somente um legislador numa longa linha de legisladores na história mitológica. Na Índia, Manou foi o grande legislador. Na ilha de Creta, Minos ascendeu ao monte Ida, onde Zeus lhe deu as leis sagradas. Enquanto que no Egito, Moisés tinha nas suas pedras tudo o que Deus lhe disse. E no que diz respeito a estes 10 mandamentos, foram retiradas a papel químico do feitiço 125 do Livro dos Mortos do Antigo Egito. O que é que o Livro dos Mortos dizia? Eu nunca roubei, tornou-se tu nunca roubarás. Eu nunca matei, tornou-se nunca matarás. Eu nunca menti, tornou-se nunca levantarás falsos testemunhos. E por aí adiante. A religião egípcia é, no fundo, a base fundamental para a teologia judaico-cristã. Batismo, vida após a morte, julgamento final, imaculada concepção, ressurreição, crucificação, a arca da aliança, circuncisão, salvadores, comunhão sagrada, dilúvio, Páscoa, Natal, a passagem e muitas outras coisas e atributos são ideias egípcias, nascidas muito antes do cristianismo ou judaísmo. Na versão de Homero da criação dos humanos, o Deus Prometeu forma o primeiro homem do barro e assopra a vida nele. Em Hesíodo, Zeus criou progressivas raças de homens: ouro, prata, bronze e ferro. Parece que cada raça simboliza diferentes aspectos da condição humana. A primeira raça de homens era feita de ouro, suas vidas eram tranquilas, suas colheitas abundantes. Eles literalmente festejavam com os deuses. Datando de 3000 a.C., as mensagens gravadas na pedra são consideradas como os primeiros relatos escritos do mundo. As tábuas sumérias são provavelmente a mais antiga forma de registro escrito que temos. Elas foram traduzidas e contam histórias empolgantes sobre como os deuses se misturaram aos seres humanos e atuaram na criação dos seres humanos. Se isso é só mitologia, ou se é um fato, ninguém sabe realmente. Segundo as interpretações das tábuas sumérias, os deuses eram chamados Anunnaki. O que estamos vendo aqui é uma tábua suméria, que realmente mostra a árvore da vida ladeada por seres divinos. Pode-se ver aqui os Anunnaki de cada lado. Também vemos o disco alado, uma referência simbólica de que os Anunnaki tinham o poder de voar. Eles, na verdade, têm colares com referências astronômicas, uma lua, uma estrela, vários símbolos, que podem até ser representados como um relógio de pulso. Tecnologia sendo usada 6.000 anos atrás. Os relatos escritos gravados na pedra sugerem que os Anunnaki eram seres gigantescos. Eles criaram o homem segundo os textos sumérios. Eles criaram Adão e Eva. É interessante que a Bíblia ecoe essa história, mas fale em termos de Deus.